Olá, tudo bem? Sou Juliana e faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Você está assistindo o videocast Escutando Sentimentos, autoria e produção do GESP. Hoje, estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, autoria espiritual de Hermance Tufo e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Vamos estudar o capítulo Velho Descuido. Para realizar o estudo de hoje, convidamos nossas amigas Fábia Andrade. Seja bem-vinda, Fábia, e Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete. É sempre uma alegria estar aqui de volta Olá. com vocês, com todas as pessoas que nos ouvem aqui, que prestigiam esse podcast. É uma alegria enorme, é uma oportunidade de aprendizagem, sobretudo. Eu só agradeço a você e a toda a equipe do GESP. Olá, bem, faço minhas palavras de Fábio. É um prazer estarmos mais uma vez aqui nesse estudo e agradecemos a você, queremos dar as boas-vindas a você, internauta, que nos acompanha, que nós possamos ter uma boa reflexão a respeito do tema de hoje. E, então, dando continuidade, ao nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz, nós vamos para o capítulo que tem por título Velho Descuido. Hermance faz uma ótima abordagem aí sobre o que temos, em nós, nossos sentimentos e nossas ações, e hoje vamos refletir sobre ele. E, para começar, vamos falar qual é o descuido da convivência humana que Hermance fala no livro. Qual é esse descuido que ela reflete mais, que ela, posso dizer assim, que ela exalta mais, nesse capítulo do livro? A Hermance, nesse capítulo, ela faz um verdadeiro tratado, sobre como a gente deve se conduzir no tratamento com o outro, E ela também se debruça sobre o grupo, normalmente, que a gente se identifica, aquele grupo espiritual que a gente se identifica, seja de qualquer denominação, espírita, católico, evangélico, Aqui ela vai se debruçar sobre a convivência no grupo espírita. E ela chama de velho descuido, aquele velho hábito, Juliana, que a gente tem de querer enquadrar as pessoas nas nossas expectativas. A gente olhar aquela pessoa da nossa convivência, imaginar que ela deve agir e pensar conforme aquilo que nós estamos pensando e agindo, Então, eu gero uma expectativa sobre aquela pessoa e eu tento enquadrá-la naquilo que eu determinei que deve ser o comportamento dela. E aí, o que é que acontece? Eu ignoro a diferença do outro. Eu não contemplo, eu não admiro, eu não enxergo a diferença do outro. E eu quero enquadrá-lo naquela minha expectativa que eu gerei, naquele modelo de pessoa que eu gerei. E isso... Naquele padrão que eu acho que é o adequado. Isso, exatamente. Então, como ela se debruça sobre o olhar sobre o grupo espírita, ela vai dizer que o espírita foi determinado que existe um determinado padrão de comportamento, de modo de agir do espírita, e quando a pessoa sai daquele padrão, age diferente ou pensa diferente, a gente vai cometer erros em relação a essa pessoa, Porque a diferença dela não vai ser contemplada. Isso é uma abrangência, e a gente percebe que isso tem uma abrangência geral, desculpe. Porque a gente percebe muito que ela diz que a gente costuma transformar essas diferenças em defeito. Então, tudo aquilo que não se enquadra nos nossos padrões, nas nossas expectativas, se o outro pensa diferente, se o outro age diferente, então a gente, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente acha que o nosso é o certo. E ali, aquela diferença, a gente não enxerga como uma diferença que pode acrescentar, que pode fazer com que a gente aprenda alguma coisa, porque sempre a gente aprende com a diferença, qualquer que seja ela, até mesmo quando é uma diferença negativa, eu acredito que a gente tem a oportunidade de olhar, de ver
e ter parâmetros. A gente até falou sobre isso no capítulo sobre comportamento, sobre comparações, né? Que a gente vê uma determinada atitude. Então, a gente não deve pautar as nossas expectativas no outro. Então, ela faz isso, que a gente tem, e a gente costuma muito ver isso nas pessoas, e nós, né, falando de uma forma geral, essa questão de a gente não saber lidar com a diferença, sempre transformando essa diferença em defeito. Então, ela disse que esse é um grande desafio e é um grande descuido. O maior dos descuidos é esse, é a gente querer que o outro atinja, que hoje as expectativas e que a gente transforma essas diferenças em defeitos. Exato, exatamente. Me lembrou até um livro de Hermance, né, que tem, que é Diferenças não são defeitos. É verdade. É. Então, é isso mesmo, já é isso mesmo, Fábia. E aí, dentro dessa nossa conversa, né, desse capítulo que a Hermance fala, nesse capítulo, ela direciona muito, né, a casa espírita, ao trabalho, né, espírita, e aí ela questiona, né? Há um estereótipo de comportamento esperado para aquelas pessoas que se dizem espíritas. Vocês acham que tem isso? Que Tem. O pior que tem. O se pior é que espera tem. um padrão de Eu não comportamento, de sei, ação. Juliana. Eu não sei, Juliana, de onde foi que veio essa história de que o espírita ele deve ter assim um comportamento exemplar, um comportamento, atitudes sublimadas, sabe? Como se nós estivéssemos num planeta que não fosse o planeta Terra, mas um planeta de um nível de espiritualização assim lá em cima. Porque se estamos aqui no planeta Terra, se estamos convivendo uns com os outros, né, a gente está convivendo como se fosse uma grande comunidade de porcos espinhos, onde cada um tem as suas dificuldades e fica um tentando, né, não espetar o outro. Né? Temos as nossas diferenças, temos as nossas dificuldades, temos nossos momentos espinhosos. E aí a gente quer conviver com o outro e quer que ele não nos machuque de forma alguma, né? E quer que ele tenha aquele comportamento exemplar o tempo todo. E a irmã, assim, graciosamente faz essa chamada de atenção para a gente. Né? Se estamos aqui neste planeta, o nosso nível de evolução ainda está muito aquém da gente querer pessoas que tenham comportamentos totalmente sublimados. Inclusive, ela nos coloca e nos alerta de que, se estamos na casa espírita, inicialmente a casa espírita é um hospital de almas. Em segundo momento, a casa espírita é uma escola do espírito. Né? Então, se a gente está na escola, é porque a gente tem muito que aprender. Então, vamos acabar, né, com essa mentalidade, com essa expectativa de que todo espírita ele deve ter, sim, um comportamento exemplar. Pois é, e isso é muito pernicioso, né? Porque a gente sabe que somos almas defeituosas, como eu costumo dizer. Somos almas em ascensão, né? Que estamos mais perto do começo do que do final. Isso é sabido, o espírita sabe. Então, a gente não deve exigir de nós, nem do outro, nem de ninguém, esse comportamento padrão, para o espírito tem que ser aquela pessoa comedida, aquela pessoa triste, aquela pessoa que não sorri, aquela pessoa que tem comportamento, né, manso, né, assim, introspectivo. A voz delicada, né? A voz delicada, não se eleva. Né? Até na prece a gente faz assim, a gente muda o tom de voz na hora da prece, para demonstrar aquela falsa tranquilidade, equilíbrio e compreensão. Não vai, não é verdade. Então a gente tem que ser o que a gente é. É claro que a gente tem um compromisso de ser melhor, como a Fábia falou aí, a casa espírita, né, ela é uma escola, um hospital, e isso quer dizer que nós somos doentes e somos aprendizes. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu me lembrei até de eu ouvir muito, há muitos anos, eu ouvia mais. Hoje eu ouço com menos frequência, mas ainda ouço muitas pessoas dizerem assim, eu não sou espírita, não, estou tentando ser espírita. Né? Fulano é que é espírita. Isso gera uma responsabilidade tão grande
né? Fulano é que é espírita, porque fulano tem hábitos sublimados, fulano é aquela pessoa, né, cabisbaixa, aquela pessoa que leva um padrão, tem um padrão de comportamento que normalmente não condiz com o que ele é, com o que ele sente realmente. Isso é muita responsabilidade. Com o interior dele, né, Jean? Sim. Então, a gente tem que ser o que nós somos, assumirmos a nossa condição de aprendiz, de doentes, e sabermos que precisamos do outro para isso, não criticar o outro, como a gente já viu na pergunta anterior, no comentário anterior, né? A gente saber que cada um tem um padrão, a gente somos doentes, mas uns mais, outros menos, e a gente entender o outro, e ela diz assim, que isso serve para nós realmente exercitarmos a nossa tolerância, o nosso nível de tolerância, o nosso nível de respeito, quando a gente vê outra pessoa diferente, que pensa diferente, que age diferente, às vezes não condiz com o que a gente gosta, com o que a gente fala, com o que a gente estuda, isso é natural, a gente também faz isso, mas isso serve, como eu digo, a gente deveria até agradecer ao outro quando o outro diverge de nós, porque aquilo né, motivo de crescimento, de aprendizado, é uma ferramenta que vem. Ai de nós se não fosse aquela pessoa que nos ofendesse, aquela pessoa que nos entristece, aquela pessoa que pensa diferente de nós seríamos uma coisa só. Então, isso serve como ferramenta para crescimento. Então, para nós refletirmos, né? Um equívoco nesse conceito do que é ser espírita, não é mesmo, Janete? Porque o ser espírita ele não pode estar focado num comportamento exterior, na exterioridade, na superficialidade, não. Ela tem que estar dentro da interiorização, ou seja, o chamamento para o sentimento verdadeiro, para o reconhecimento dos ensinamentos cristãos e a vivência dele no dia a dia. Então, você pode divergir do outro em qualquer coisa, contanto que você não divirja do ensinamento evangélico, do ensinamento de Jesus, né, dos parâmetros de amor e fraternidade. Aí não há como divergir. Mas, se o outro tem uma opinião política, uma opinião sobre qualquer assunto que divirja do seu, isso a gente tem que ter, como a própria Janete nos colocou, tolerância em relação ao outro e um olhar diferenciado sobre aquela abordagem dele, para que a gente se enriqueça também, ou para concordar ou para discordar, mas nunca para deixar de amar. Exato. E não deixar de acolher, né? É entender o outro na sua diferença e não deixar de amar jamais. Acolher sempre, quem quer que seja, qualquer que seja a postura, qualquer que seja o pensamento, divergente ou convergente, o acolhimento, o respeito, são palavras de ordem, e saber que a transformação ela vem de dentro para fora, não o contrário, né? Ela tem que acontecer de dentro para fora. Nesse aspecto, Janete, da diferença do outro, a gente tem sempre que pautar nossa conduta pela conduta de Jesus. Sim. Né? Hora nenhuma ele colocou ninguém à parte, ele deixou de receber as pessoas. Constrangeu ninguém. Nunca constrangeu, sempre acolheu. Seja aquele orientou. Isso, sempre orientou, né? Ele como aquele irmão maior, aquele mestre, né? Aquele que sabe realmente das coisas, ele encaminhou, ele orientou, ele nunca julgou. E a gente tem esse velho hábito na nossa convivência. Se pensa diferente de mim, eu já estou julgando. Né? Já essa não é uma postura cristã. E a gente viu tanto isso há tão pouco tempo, onde famílias estavam em lados opostos, né, por causa de outros assuntos, que deixaram de amar, deixaram de se falar, né? A gente não quer aqui abordar essa questão, mas assim, a gente deixou de ser cristão, a gente deixa de ser cristão quando a gente age dessa forma. Eu vejo a diferença do outro, eu não procuro entender a diferença do outro, mas eu julgo, eu sentencio, e Jesus nunca fez isso. Ele sempre agiu com muita tolerância,
com muito entendendo a dificuldade espiritual daquele ser e fazendo com que ele chegue mais para perto daquela mensagem evangélica, né? Então, na diferença, pautemos o nosso comportamento, pela conduta, pelo exemplo de Jesus. Exatamente. E aí a gente seguindo, né, na nossa conversa, né, seguindo o que o capítulo diz, ele fala, não agir de forma... No caso, ele não, desculpa. Hermance fala, não agir de forma condizente aos princípios evangélicos é sinal de hipocrisia? Claro que não. Será que? Claro que não. Né? Porque sempre a gente tira por a gente mesmo, às vezes, às vezes a gente tem, às vezes não, na maioria das vezes, nós temos dificuldades de melhorar, porque não é fácil ser melhor. Uhum. Não é fácil, e a gente não vai acordar hoje melhor, né, de todo. Né? É claro que a gente, voltando àquele capítulo das comparações, a única comparação que a gente tem que fazer sempre é se ontem eu fui melhor do que hoje, e me esforçar para amanhã ser melhor, né? Ontem ser melhor do que hoje e amanhã ser melhor do que hoje. Né? Então, eu preciso disso. Né? E a pessoa tem dificuldades de ser melhor, tem dificuldade de pautar suas atitudes baseadas, como a Fábia disse, pautadas no Cristo, é difícil. Então, a gente corrigir vícios, né, Janete? É difícil. É difícil. Demais. São milênios no mesmo comportamento, né? E de uma hora para outra, você se vê diante de uma situação e se demonstrar totalmente reformado, transformado, é difícil. Não é hipocrisia, é que a pessoa ainda não conseguiu, né? Não deu conta daquele comportamento, daquela dificuldade em si. Né? Ela pode estar tentando, tem hora que ela vai acertar, tem hora que ela vai errar. É por isso que a irmã se nos chama a atenção para a tolerância na convivência. O tempo todo ela nos chama essa palavra, é um mantra, né? Se você convive, você precisa ser tolerante, porque nem sempre o outro vai corresponder à expectativa de comportamento que você acha e você imaginou. E a gente ouve muito isso, a gente ouve muito, e a gente está focando na questão espírita, né? Porque é um programa espírita, é uma conversa sobre espiritismo, mas a gente ouve muito as pessoas criticar, fulano não é crente, fulano vive com a Bíblia debaixo do braço, né? Fulano vai para a igreja todo dia, fulano vai para a missa, fulano faz parte da campanha do quilo, e é assim. Isso é intolerância pura, isso é ignorância pura. Né, de pensar que a pessoa é hipócrita, aí atrela logo aquele comportamento à hipocrisia, quando na realidade a gente não sabe o que vai na alma do outro, a gente não sabe o que vai no íntimo do outro, então a gente não tem o direito de julgar, não temos o direito de julgar ninguém. Né? O único direito que a gente tem é de ver, que a gente vai ver aí, os nossos defeitos, que são tamanhos. Então, não é hipocrisia, a gente não pode taxar de imediato como hipocrisia aquela pessoa que não consegue ser melhor, aquela pessoa que cai, porque nós também caímos. Né? A gente vê o outro, a gente olha o outro, a gente critica o outro, a gente julga o outro, esquecendo que nós também temos dificuldade. Eu tiro por mim. As dificuldades que é ser melhor, que amar é uma construção difícil de se fazer. Né? A gente pautar os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa postura no amor de Cristo é difícil. E nós estamos aprendendo, como já vimos aqui anteriormente, falamos, que aqui é uma escola, aqui é um hospital, então precisamos de remédio, precisamos de médicos. E o médico é Jesus, os evangelhos, né? O aprendizado do evangelho e viver esse evangelho. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Na hora de a gente julgar e taxar logo a pessoa de hipócrita porque defende ou porque de tal ou qual religião, ou principalmente, repetindo, focando na nossa conversa espírita, o espírita tem que ser aquela pessoa de atos sublimados, que não pode falhar, que não pode cair. Cai sim, vai cair sempre, porque somos espíritos doentes, somos espíritos em ascensão, somos espíritos moradores de um planeta de expiação e prova que está passando agora
por essa transição, mas somos ainda residentes de um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina, onde a ignorância predomina. Então, a gente tem que saber que o outro também, como nós, vai cair e não taxar de hipocrisia. Isso é muito, muito desumano, chega a ser desumano e desonesto. Exato. Eu gosto muito dessa alegoria, Juliana, de que nesse processo de transformação que a gente está vivendo, né, que a gente vive, é extremamente importante quem já se deu conta de que precisa transformar-se, né, e vai cair, né, isso não é um ato de hipocrisia, como chamou tão bem a atenção aqui da gente, não é um ato de hipocrisia. Mas, assim, se a gente fosse fazer uma alegoria de uma imagem, toda casa em construção, em reforma, né? Porque nós somos uma casa linda, cada um de nós é uma casa linda, perfeita, mas só que a gente está em transformação. E aí a gente fica só esperando o momento que a gente vai ficar lindo, e ainda não está, e não está correspondendo à minha expectativa, mas eu serei linda, essa casa vai ficar linda, e essa reforma um dia vai acabar. Ela já iniciou, olha que maravilha. Já demos passos, alguns cômodos já avançaram, uns avançaram mais do que o outro, né? O pedreiro está lá, ó, derruba a parede, bota de novo, não deu certo por esse caminho, essa forma que a gente usou, esse equipamento que a gente usou não deu certo, pega outro, derruba a parede de novo, até dar certo. Então, tem pedreiro que é mais rápido, Fábia. Que é mais rápido, tem outros que... Pois a gente vai... para, né? Dá uns intervalos. Vai achar uns ajudantes que, ao invés de fazer a tarefa que o pedreiro mandou, vai fazer a tarefa contrária, né? Vai nos puxar para trás. Então, é isso, a transformação é isso, requer paciência, tolerância, mas constância, permanência, para que a gente se torne essa construção linda, maravilhosa, né? Que Deus nos destinou. Nós somos destinados a sermos seres perfeitos, né? A sermos, porque somos filhos de Deus, e Deus é perfeição. Então, seremos sim seres perfeitos, só que ainda estamos em construção, estamos em obra, né, para que toda a nossa beleza, nossa luz, nossa irradiação, ela verdadeiramente apareça. Exatamente. E, continuando, né, a irmã, se ela fala, ela pergunta, né, na verdade, ela diz qual é a tarefa, né, mais importante e única que temos a capacidade ilimitada de realizar. Qual é essa tarefa, meninos? É a construção do nosso ser interior, né? É a nossa melhora moral, é o embelezamento dessa casa, é concluir a reforma, é ser persistente nessa conduta de reforma, é estar olhando para si sempre, identificando o que precisa ser melhorado, né? Os pontos, né, como se diz a administração, os pontos de melhoria. A gente precisa estar sempre observando, conduzindo, voltando naquele ponto de novo e revendo, não foi bom. E isso é um trabalho que é só nosso. A gente pode ter colaboradores, pessoas que nos ajudem, né? A nossa equipe espiritual, que é a equipe da casa, nos ajudam nisso também, colaboram conosco, nos intuem a bons comportamentos, né? Mas depende só de você, afinal de contas, temos um livre-arbítrio para isso. Né? Para que a gente tome a decisão correta no momento correto. E ela diz que é a única, e eu digo assim com as minhas palavras, né, a única competência ilimitada que temos é dessa na melhora pessoal, sem nos preocuparmos com o outro. Assim, com a ressalva, né? Nos preocupar com o defeito do outro. Então, e a gente tem que fazer disso um compromisso, não é, Janete? É um compromisso com você, não é um compromisso em relação ao outro, não, é com você, porque a única pessoa que você pode dar conta é de você. Você não adianta você querer mudar o comportamento de outro, que você não vai conseguir. Muita gente se perde no caminho por causa disso, porque quer mudar o comportamento do outro e se frustra nisso e frustra o outro também. A única pessoa que você realmente tem que dar conta na mudança é de você. E normalmente, quando a gente foca no outro, a gente esquece da gente, né? Normalmente, quando a gente foca em mudar o outro, em reparar o que o outro faz ou deixa de fazer,
a gente esquece a nossa competência, a nossa legitimidade, que única e exclusivamente, como eu disse, é de melhorar a melhoria pessoal, como ela diz. Então, esse compromisso já é por demais grande, né? Esse compromisso já está atrasado, nós estamos atrasados, então ele é urgente, ele se faz necessário o quanto antes. Então, a gente tem que assumir isso, a postura de nos preocuparmos com a nossa melhora e deixar o outro seguir o seu caminho. Se precisar de ajuda, a gente deve, e se puder ajudar, a gente deve ajudar, mas não se preocupar com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer, se o outro tem uma postura espírita, se o outro tem uma postura cristã, se o outro está caindo, se o outro se levanta. Isso não é problema nosso, né? Isso é problema de cada um, porque o progresso ele é individual, o crescimento, eu não posso crescer por Fábio, por Juliana, por ninguém. Eu cresço por mim mesmo, né? Exatamente, exatamente. E a irmã se também fala ela sugere, na verdade, né, que nós reflitamos alguns pontos para compreender, né, nosso incômodo com o comportamento alheio. Porque a gente olha, né, eu falo por mim, a gente olha, às vezes percebe, né, esse incômodo, às vezes não, e aí começa o julgamento, né, do comportamento do outro. Mas quais são esses pontos, né, que ela dá para a gente se observar e ver que a gente está entrando nesse descuido, né, de julgamento, né, de condenar o outro? Fábia? Oi. Oi, Eu tá me pensei que a ouvindo? Janete ia falar. Eu pensei que ela fosse falar. Não, tem alguns. Tem três sugestões que ela dá, né? Ela elenca três situações. Uma é quando você já passou por essas situações no passado, né? Numa outra existência. Por exemplo, você foi extremamente mentiroso, isso te causou uma decepção grande, um problema grave a ser resolvido. E aí, nessa nova existência, aprendendo essa lição, quando tem uma pessoa que mente com você, isso vai te incomodar extremamente, né? Então, você não sabe ver com tolerância esse comportamento do outro. É isso que ela fala. Por quê? Porque já está lá na nossa matriz espiritual, sabendo que a mentira não é boa, mentir não é bom, causa danos, né? E essa pessoa já passou por esses danos no passado. Então, isso se reflete nele hoje e ele condena o comportamento que ele já teve na pessoa que ela observa o comportamento, né? Então, causa um problema na convivência, mas fruto do reflexo do passado dela na vivência de hoje. Exato, exatamente. Janete? Pois é, ela também fala dos cuidados dos espíritos, né, que eles têm conosco, das orientações que eles dão, que a gente deve atentar para isso, né? A gente, quando na vigília, a gente lembra, né, das orientações que os espíritos nos dão. Então, a gente tem que ficar atento para que, na vigília, a gente tenha cuidado para não cair nessa armadilha. Então, eles sempre estão ali atentos, eles sempre estão orientando, e no sono sempre vem as orientações, e quando a gente se depara com essa situação, a gente lembra, né, dessas orientações e fica mais difícil de a gente cair na armadilha. Então, são questões que ela nos coloca para que a gente realmente trabalhe esse descuido, né, que a gente não se descuide, para a gente prestar atenção essas orientações que nos são dadas durante o sono. Certo. E temos um terceiro ponto, não é isso? Que a irmã se fala. Ela fala também da influência, ela fala também da influência dos desencarnados, né? Sim, do assédio dos espíritos espiritual, que... né? Esse, eu acho que é o mais constante, exatamente. Não é? E assim, a investida desses espíritos que são qualificados. Sim. Normalmente é o que a gente chama das obsessões, né? Sim. Eita, eu acho que a conexão de Fábia está dando algum tipo de problema. Exatamente. Voltou. Pausando. Voltou.
Voltamos. Então, Exato. esses são qualificados para isso. Então, a gente tem que ficar atento nesse sentido, né? Porque eles fazem a investida e, às vezes, a gente cai nessas armadilhas também. A gente dá ouvidos, a gente se abre, como diz, abre a porta, e a gente entra em conexão com eles, fica no mesmo patamar vibratório, e a gente aí cai na armadilha. Então, são questões que ela diz que a gente deve prestar atenção. São dicas que elas nos dão para evitar que a gente caia nesse velho descuido, que é julgar o outro, que é realmente reparar o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, e taxar os outros de hipócrita, de mau espírita, de mau cristão, e, enfim, o que a gente tem falado ao longo do podcast, né, que é o tema do nosso programa hoje. Exato, exatamente. Janete, Fábia, agradeço muito a vocês, né, a participação no dia de hoje. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento, né, do podcast de hoje. Já? Já? Passou já, rápido. Sim. Passou, não foi? Foi rápido. Que é gostoso. É verdade. A gente aprende, Sim. Né? Somos as primeiras a aprender. Sim. E aí, só para a gente encerrar aqui, antes da gente se despedir do pessoal, eu lembrei muito nesse capítulo do Evangelho Espiritismo, como quando fala do homem de bem. Quem é o homem de bem, né? E quem é o bom cristão? Então, acho que é um capítulo que vale a pena para a gente olhar e refletir e trazer para junto, né, desse capítulo que a Hermance nos fez refletir. Então, Janete e Fábia, é um prazer ter vocês aqui sempre. Foi um prazer começar esse podcast, né, aqui nesse segundo semestre de 2023. Nós estamos encerrando o ano, é o nosso último programa do ano. E agradecemos demais, né, vocês estarem aqui conosco. É sempre uma alegria, né, estar aqui, torcendo para que esse programa atinja várias pessoas, que elas se sintam instigadas a estudar, Juliana e Janete. Porque o que a gente traz é uma pincelada do que aquele capítulo que tem tanta coisa rica tem para nos ensinar. E a gente traz aqui alguns pontos, a gente aborda, a gente mostra a nossa visão, mas o objetivo principal é fazer com que as pessoas, né, realmente se debrucem sobre a literatura, sobre o livro e tirem as suas próprias conclusões. Então, quero desejar a todos aqui, agradecer a oportunidade de 2023 estar com vocês e fazer os nossos votos, né, para que a gente possa dar continuidade a este programa em 2024, na companhia de pessoas que são, para mim, muito queridas, que é a Juliana e a Janete. Pois é, também é um prazer muito grande estar com vocês. Esse programa é muito prazeroso fazer, de conversar, de refletir, porque, como a Juliana disse, eu aprendo demais. E fica o convite, né, para que em 2024 a gente possa estar novamente aqui conversando, refletindo, aprendendo, debatendo sobre esses assuntos, essas reflexões tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Agradecendo sempre a Fábia, minha querida amiga do coração, irmã, Juju, que eu também respeito e admiro bastante, e a você, internauta, que nos acompanha, que opina, que nos assiste, e convidando para que 2024 possamos estar juntos e que venha um 2024 cheio de progresso, cheio de crescimento, sobretudo espiritual. Isso mesmo. Muito obrigada. Gente, um feliz ano novo. Feliz ano novo. Vocês estejam aqui conosco em 2024. Tchau, tchau.